Doutora Melissa, Doutor Guilherme, boa noite. muito boa noite, sim. Então, eh, Parece que eh, somos eu- só nós, né? não. Olha, eu já tive, por acaso eu já tive com o doutor Pedro, yeah, como estávamos à espera da doutora, yeah, mas de certeza que ele já está em Ei, Lisboa, ok. Boa noite. Estou presente. Boa noite. Ok. Boa noite a todos. Bem, podemos já, não é? Está à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Agradeço a todos por estarem aqui. Estamos muito animados para discutir um tema tão importante. E muito obrigado por se juntarem a mim, o Dr. Pedro Moanda, a doutora Melissa. Eh, Hoje vamos falar de um tema que é bastante pretendente na nossa sociedade. E eu gostaria de começar com a doutora Melissa. Eh, Doutora Melissa, por favor, tem como se apresentar? Doutora, acho que a rede da doutora. Sim, acredito que a internet não está boa. A internet não está boa. Já que que a internet da doutora não está boa, então podemos avançar com o doutor. Está bem, podemos avançar. Consegue me ouvir? Sim, exatamente. Consigo ouvir, doutor. Tá bem. Boa noite mais uma vez. Eh, Obrigado pelo convite, Dr. Guilherme Fedão, que nos foi concedido para abordar sobre esse tema bastante interessante. É importante que nós, como jovens, né, pensamos em abordar temas como esse, que são temas da atualidade. Passo para fazer uma breve apresentação. Sou Pedro Moanda, conforme estava em cartaz, contabilista e docente universitário. Para dizer que dentro daquilo que é o nosso tema, desafios Da juventude moderna. moderna, né? Quais são os desafios da juventude moderna? Eh, Nós vamos fazer enquadramento daquilo que é a juventude quanto à educação e ao mercado de trabalho. Bem, primeiramente nós podemos fazer uma breve definição daquilo que é a juventude, né? Podemos definir a juventude como um período ou uma fase de transição da adolescência para a fase de adulto. E nesta fase, é uma fase em que a pessoa humana passa por muitas transformações ou muitas mudanças, quer sejam mudanças biológicas, mudanças psicológicas e mudanças sociais. Então, esta é uma fase em que as pessoas passam por esse processo. Então, podemos também aqui mencionar que a juventude, nós temos aí um lema na igreja, que a juventude é a força motriz da sociedade, porque é uma fase em que a pessoa humana, estou a considerar a pessoa como uma pessoa humana, né, assim que muitas vezes nós decidimos considerar, é uma fase em que a pessoa tem força
para ir atrás daquilo que pode. É uma fase em que a pessoa pode fazer experimentações daquilo que são as suas experiências, né? Ou daquilo que são o dinamismo da vida. Então, estamos a considerar também que a juventude é meramente essa fase, a fase de experiência, a fase de experimentações. Muitas vezes nós temos mencionado de que os jovens, né, como nós jovens, na fase em que nós nos encontramos, podemos tentar de tudo um pouco daquilo daquilo que a cidade nos oferece. Mas quando estamos a falar daquilo que a cidade nos oferece, estamos a falar de coisas positivas. Estamos a falar de tentar de tudo um pouco de coisas positivas, não de coisas ou de assuntos de situações negativas. Então, essa é uma fase, estamos a considerar entre os 18, se a memória não me engana, 18 até aos 35 ou talvez aos 40, né? 35, 36, ou talvez até aos 40 anos, é que estamos a considerar como a fase da juventude, em bom rigor. Falando sobre quais são os como é que a universidade pode, né, criar um ambiente de inclusão dos jovens ou dos estudantes, pode-se considerar. Sim, Bem, para os estudantes. Vamos aqui mencionar que a partir do pressuposto de que a universidade é a preparação da juventude para o mercado de trabalho e para a vida. Vou dizer que, de um modo geral, a escola prepara. Acredito que a doutora Melissa já tá conosco. Sim. A doutora já está com. Mas o doutor pode dar continuidade, doutor. Obrigado com a minha abordagem. Sim, vamos considerar que a escola, conforme eu estava a dizer, é o ponto de alavancagem do ser humano, mas vamos nos focar da juventude. A universidade é o ponto de alavancagem da juventude para o mercado de trabalho e para a vida. Porque, deste modo, podemos considerar que a universidade nos dá bagagem suficiente ou compreensão suficiente daquilo que é a realidade econômica, a realidade política e social que o nosso país ou talvez o mundo vivencia. Então, é a porta, é a chave fundamental para que nós, ou que a juventude possa ter êxito. Então, atualmente, vamos considerar que os jovens enfrentam vários desafios como estudantes universitários. Estreitamente isso está ligado ao modernismo. Vamos considerar o modernismo a globalização. A globalização é um dos pontos que torna o jovem universitário mais desafiante ou dá mais ênfase aos desafios da juventude. Então, sobre a globalização, os jovens tendem a surtar alguns comportamentos a nível acadêmico. Vamos mencionar alguns comportamentos que os jovens tensionam a seguir. Vamos com... Doutora Melissa, consegue nos ouvir? Desculpa, doutor Guilherme. Está à vontade, doutor. Doutora Melissa? Acho que ela estava a dizer alguma coisa. Não, doutora. Pode dar continuidade, doutor. Pode dar continuidade. Então, eu estava a dizer que a globalização
tensiona os jovens a ter alguns comportamentos quanto estudantes universitários. Vamos começar primeiro pelo individualismo. Hoje em dia, os estudantes na universidade tendem a ser muito individual, tendem a ter a característica de pensar somente a ele, não pensar no coletivo. Mas já teve bons tempos em que os estudantes eram unidos, já teve bons tempos em que os estudantes partilhavam, tinham o conceito de partilha de informações, ou o conceito de partilha acadêmica, e o chamado grupo de estudo. É uma situação em que hoje dificilmente vê-se nas escolas o grupo de estudo. Então, os estudantes hoje estão a ser cada vez mais individualistas, estão a viver mais individualismo. Então, isso torna a vida do estudante universitário mais difícil. É um desafio que ele tende a enfrentar, porque nós sabemos que, em princípio, nós temos algumas pessoas com QI mais avançado do que o dos outros. Então, quando nós juntamos a força para arrematar um determinado problema, por exemplo, suponhamos que temos um problema matemático ou talvez um exercício de contabilidade, né, que o professor deixa como homework ou como tarefa. Então, os estudantes, em vez de estar aprendido em fazer isso em forma individual, deviam ter aquela cultura de fazer isso no coletivo. Uma coisa que nós agora notamos os estudantes universitários é que fazem muitas coisas agora no âmbito individual. Então, um individualismo muitas vezes cria barreiras, né, para que outros estudantes sejam alinhados. Então, aqueles que muitas vezes têm a percepção um pouquinho mais avançada tendem, né, a caminhar de uma forma mais alongada. Então, aqueles que têm a percepção um pouquinho mais lenta têm tido dificuldade naquilo que é o aprendizagem. Então, esse é um desafio que eles têm tido. Então, outra dificuldade, outro desafio que os estudantes universitários possam se considerar que tivemos nos últimos tempos, ou também até hoje tem, é a interação com o mundo da informática. O estudante universitário, o jovem de hoje, deve ter capacidade de manuseamento dos equipamentos informáticos. Propriamente estamos a falar de um computador, né, diretamente. Outros meios não, mas estamos a falar diretamente do computador. O estudante universitário hoje tem muita dificuldade em redigir o seu próprio trabalho acadêmico. Temos esse problema em que os estudantes universitários hoje vão para as crônicas dos chinês para fazer os seus trabalhos. Isso aqui é uma prática constante aos estudantes universitários. Então, acredito que os estudantes podiam se sentir desafiadores em ter a capacidade suficiente em lidar com a informática. Um estudante universitário hoje deve ter domínio, pelo menos, do pacote Office. Um estudante universitário hoje, né, muitas universidades hoje têm aquilo que é a cadeira de MIC, né? No primeiro ano, muitas universidades erram sobre isso. Esse é outro ponto que eu quis tocar como terceiro ponto, depois da informática. Mas agora vou avançar nesse terceiro ponto, que é a metodologia de investigação científica. É um desafio que o estudante deve começar desde o primeiro ano e levar isso para a sua vida. Porque o estudante está a ser formado para ter... para enfrentar desafios profissionais e acadêmicos. É da academia, de professores que nós somos hoje. Ontem fomos estudantes. Então, para nós ser um professor de excelência hoje,
academicamente, nós temos que ter margem, ou devemos ter o nível de percepção de metodologia acadêmica a um nível elevado. Devemos compreender o que fazer. Então, nós estamos até, conhecemos estudantes que têm dificuldade em fazer um trabalho, elaborar um trabalho científico, um trabalho acadêmico. Então, essa é uma dificuldade que nós muitas vezes também encontramos nos estudantes a nível da universidade. Então, o outro ponto que nós vamos tocar como um desafio que os jovens hoje devem sentir é a exigência. O jovem tem que sentir que ele está habilitado e capacitado em fazer forte a qualquer que seja as situações. Os estudantes não sentem que têm a exigência de compreender aquilo que é o mundo, não só a nível de mercado de trabalho, mas também aquilo que é a nível da sociedade. Porque nós não podemos focar a nossa mente somente que nós estamos a estudar para trabalhar. Temos que sentir que nós estamos a nos formar para responder qualquer que seja os desafios que a sociedade nos colocar. Então, os estudantes não se sentem exigidos em proporcionar resultado para a sociedade. Não se sentem isso. Então, devem se sentir exigidos para isso. Então, são esses desafios que hoje eu posso mencionar que os estudantes devem se sentir ultrapassados. Em bom rigor, os estudantes devem sim sentir-se competente para resolucionar aquilo que são as dificuldades que a sociedade apresenta. Então, em termos das dificuldades que os estudantes podem estar a enfrentar, é isso. Porque hoje nós vamos notar que o mundo está mais moderno. Há 3 ou 4 anos atrás nós tivemos a pandemia Covid-19 e tivemos dificuldade nas escolas em ter estudantes a manejarem um computador, ter uma aula via Zoom ou via TeamView. Tivemos essa dificuldade. Por quê? Porque o estudante está no 3º, 4º ano e não domina aquilo que é informática. Não domina aquilo que é as novas tecnologias. Então, é preciso que o estudante se sinta incluso naquilo que é o modernismo ou a globalização. Bem, outro aspecto que nós vamos aqui mencionar que está ligado ao mercado de trabalho, né? A universidade forma os estudantes para possíveis enquadramentos ao mercado de trabalho. E os estudantes devem se sentir capacitados suficientemente para ser inseridos naquilo que é o mercado de trabalho. Em bom rigor, todas as universidades, ou vou dizer assim, todas as instituições do ensino superior, no decorrer, no final no final do percurso acadêmico, vou dizer para aqueles que têm até o 4º ano, né? No final do percurso acadêmico, em bom rigor, deviam passar a um estágio curricular. Este estágio curricular é que vai ajudar o estudante a preparar-se para o mercado de trabalho. Este estágio curricular é que vai ajudar o estudante a ter uma performance de como ser inserido em qualquer que seja a empresa. Então, o estudante, a partir desse estágio curricular, poderá ter o perfil adequado para se enquadrar
em qualquer que seja a empresa. O estudante sai da academia dotado de conhecimento para poder fazer face à entidade empregadora. Então, quando o estudante muitas vezes não passa de um estágio curricular, não teve a oportunidade para fazer face ou para estar estar a frequentar um estágio, pode ser esse curricular ou outro que seja, o estudante passa por muitos transtornos e muitos desafios. Então, hoje vamos falar particularmente daquilo que são os jovens. Hoje nós vemos muitos jovens no mercado de trabalho a enfrentarem muitas dificuldades. Uma dificuldade que os jovens hoje têm tido no mercado de trabalho, ou que enfrentam no mercado de trabalho, é a falta de experiência. Os jovens vão no mercado de trabalho e não têm experiência. Fica difícil, muitas vezes, ser enquadrado, porque nós conhecemos qual é a realidade dos dias de hoje. As empresas no nosso país querem pedir a um jovem que está a ser recém-licenciado 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. Então, essa é uma dificuldade que os jovens têm enfrentado. Vou dizer que poucas empresas têm essa chance de admitir estudantes sem experiência, jovens sem experiência, que são recém-licenciados. Então, as empresas hoje tinham que ter um costume de ter convênio com as instituições de ensino superior ou, talvez, ter uma abertura. Não pode ser que não tenha convênio com a instituição de ensino superior, mas ter uma abertura. De que forma? De forma a admitir trabalhadores jovens, estamos a falar dos jovens, trabalhadores jovens sem experiência. Esses trabalhadores jovens sem experiência podiam ter uma categoria na empresa como estagiários. Então, quando esse trabalhador jovem vem do ensino superior sem experiência, passa por um processo de estágio de 3 a 6 meses para se adequar com aquilo que é o mercado de trabalho, para se adequar com aquilo que é o ambiente real da empresa. Então, depois desse meio tempo, a entidade empregadora pode fazer uma avaliação do desempenho do trabalhador para, então, fazer o seu enquadramento como um técnico normal da empresa. Então, a falta de experiência tem dificultado muito os jovens no mercado de trabalho. Outra dificuldade, né, que vamos aqui considerar também, outro desafio que os jovens têm enfrentado, aquilo que é a inserção no mercado de trabalho, é o conflito de gerações no ambiente de trabalho. Quando estamos a falar de conflito de gerações no mercado de trabalho, estamos a nos referir à diferenciação da idade. Nós temos muitas dificuldades, em muitas empresas, muitos mais velhos, para se considerar, né, pensam que os cargos são permanentes. Muitos mais velhos pensam que não podem ser ensinados pelos jovens. Então, isso tem gerado muitos conflitos dentro das organizações. Por que acontece? Porque o jovem está a vir hoje da universidade com bagagem suficiente para poder, possam se considerar, ocupar a posição, e o mais velho que está nessa posição quer criar obstáculos para o jovem, dizendo que não, esse jovem está a vir agora da universidade, esse jovem é miúdo, eu tenho mais anos de experiência, eu tenho mais isso do que o jovem. Muitas vezes não é sobre o ano de experiência,
mas é sobre a capacidade de pessoa conseguir enquadrar-se naquilo que é a sua profissão. Muitas vezes não é sobre a idade, mas sempre sobre a responsabilidade de poder fazer o seu trabalho de forma correta. Então, isso tem gerado muitas vezes muitas grandes competições, grandes competições, né, ou grandes conflitos naquilo que é as gerações dentro do ambiente de trabalho. E, como consequência, nós temos agora, que é falado muitas vezes, agora é moda, os mais velhos lançarem tal por os jovens, porque os jovens estão a se armar, em que estudaram, e muitos querem mencionar aquilo que é nós, naquele tempo, nossa quarta classe foi mais do que o ensino superior de hoje. Então, é uma coisa que os mais velhos não querem assumir, não têm aceitação, não aceitam que os jovens também estão munidos, né, de competências para poder assumir grandes responsabilidades dentro do ambiente de trabalho. Então, isso tem gerado muitos conflitos e é um dos desafios que os jovens hoje no mercado de trabalho também têm enfrentado muito. Outra coisa também que vamos considerar aqui como um desafio é as constantes falta de respeito e falta de voz dentro das organizações. Como eu já havia dito, que muitos são os jovens que têm conhecimento, estão munidos de capacitações, estão munidos de habilitações para poder alavancar aquilo que é o bem-estar da empresa. Mas, por não ter voz suficiente, quando não vou falar de voz, não vou falar do timbre, mas não tem a oportunidade de falar diante diante da entidade, né, patronal. Muitas vezes o que é focado na entidade patronal é a idade. Por ser maior de idade, ou por ser adulto, ou por ser mais velho, estamos a considerar alguém na fase dos 45 a 50, aos 60 anos, então, muitas vezes é notado como alguém com muita experiência e a voz dele prevalece mais do que aquilo que é a voz do jovem. E como consequência, muitas vezes esses mais velhos tendem a faltar com respeito aos jovens, pensando que podem fazer isso, porque muitas vezes os mais velhos confundem a idade, né? Tu tens a idade de ser meu filho, então tenho que lhe tratar somente como filho. Mas a nível organizacional, nós temos que nos ver no mesmo nível, no mesmo patamar. Somos todos com mentes abertas, capacitados para assumir uma determinada posição. Não sei se passei do meu tempo, Dr. Guilherme. Olha, na verdade, doutor, restaram ainda 5 minutos, doutor. Temos 5 minutos. Sim, temos Obrigado. 5 minutos. Então, essas são as tendências que o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho que os jovens têm tido, ou as dificuldades que os jovens têm tido naquilo que é o mercado de trabalho. E a entidade empregadora, quando digo entidade empregadora, digo dos patronos, né? Os patronos têm muitas vezes exigido mais do que devem para aqueles que estão numa fase inicial. Outra coisa que nós vamos considerar que também é difícil hoje é a base remuneratória. É a base remuneratória, né? Um desafio em que já não tem, né? A base remuneratória, vamos associar com a dificuldade de emprego. Os jovens têm tido muita dificuldade de emprego, muita dificuldade de empregabilidade, têm tido muita dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Nós, em uma turma, podemos considerar de 40 estudantes,
finalistas, podemos ver que nem a metade da turma, muitas vezes em 1 ano e meio, está inserido no mercado de trabalho. Podemos considerar-nos em um universo de 40 estudantes, estamos a considerar 10 ou menos de 10 estudantes a serem inseridos no mercado de trabalho. Então, é um grande desafio que os jovens têm tido. Então, vamos aqui passar também algumas dicas de como estimular o empregador para que o jovem possa ser introduzido no mercado de trabalho. Como também podemos fazer para que a sociedade, né, a sociedade nos veja como um jovem de destaque, para que nós possamos ser, né, ter uma inclusão dentro daquilo que é a própria sociedade. Então, vamos começar primeiro aqui. O jovem, como nós estamos a ver, o jovem moderno deve ter uma mente aberta. Uma mente aberta, e vamos sempre ligar tudo pelo modernismo e pela globalização. O jovem moderno hoje tem que ter a ousadia de ir atrás daquilo que o mercado lhe oferece. O jovem moderno não pode se focar apenas naquilo que é a educação prestada pela universidade, não se considera, ou pela academia, ou a educação acadêmica, mas também o jovem moderno deve se focar ou deve ter a capacidade de ir atrás de outras capacitações. Estamos a considerar como capacitações profissionais. Eu sou contabilista, por exemplo, estou a estudar contabilidade, estou a estudar finanças, né? Na academia, meramente vão me ensinar aquilo que são aspectos acadêmicos de finanças, mas é preciso que eu vou atrás de outras munições, como, por exemplo, uma formação profissional de finanças, uma formação profissional de contabilidade. Para quê? Para que eu possa ter abertura daquilo que é a prática da contabilidade, daquilo que é a prática das finanças. Porque na universidade, infelizmente, nós temos muita teoria, vive-se muito de teoria. Então, já nessas formações profissionais são mais práticos. Então, você vai ter munições práticas de que a sociedade ou o mercado de trabalho vai te receber com prática, vai te receber munido de informações práticas que o empregador precisa. Muitas vezes o empregador não quer que você chegue e faça uma definição. Estou passando o tempo, né? Já passaram os 5 minutos. Mas só preciso mais... Não, mas doutor, pode terminar, doutor. Certo. Obrigado, Pode. doutor Guilherme. Então, muitas vezes não, o empregador não quer que o jovem apareça aí para definir o que é a contabilidade. E é importante saber a definição de contabilidade, mas o empregador quer que o trabalhador chegue até a sua instituição ou chegue até o seu ambiente de trabalho e diz como é que a contabilidade deve funcionar. Diferente de você dizer o que é a contabilidade, que é um conceito, ele quer que você diz que você faz a contabilidade funcionar, que é o prático. Então, nós temos que ir atrás de conhecimentos práticos, não só teóricos, que nós, como a universidade, temos passado, né, aos nossos estudantes. Eu, particularmente, tenho muitas vezes aconselhado isso aos meus estudantes e, particularmente, as cadeiras que eu leciono tenho tido sempre o costume de conciliar a teoria e a prática, né, daquilo que é a atualidade do profissionalismo de um profissional de contabilidade ou um profissional de fiscalidade ou de finanças. Buscar aquilo que é a realidade que o mercado tem
e aquilo que é acadêmico, porque nós temos aí os livros que apresentam aquilo que é o acadêmico e eu vou buscar a realidade daquilo que é o profissionalismo de hoje. Então, é preciso que outros estendam também esse desafio para os demais professores que talvez devem estar a assistir essa live, de que nós, como professores, temos que dotar os nossos estudantes não só com teoria, mas também com prática, para quando ele ir para o mercado de trabalho, ele não veja aquilo como um bicho de sete cabeça. Pá, na escola, eu aprendi que isso funciona assim, mas na prática não é assim. E na maioria das vezes isso acontece. Isso acontece. Então, esse é o conselho que eu deixo para os meus colegas docentes e também para aqueles que são profissionais. Nós, como profissionais, temos que saber receber aqueles que são os recém-formados, a juventude que está a se formar agora. Somos todos jovens, então, evidentemente, temos aqueles que estão a vir agora da academia sem experiência, né, com um nível de experiência muito baixo. Então, temos que ter a capacidade de recebê-los com amor e ensiná-los com amor, transmitir conhecimento para eles com amor, de forma que eles também chegam a atingir o patamar que nós hoje atingimos, porque para nós chegar no patamar em que nós chegamos hoje, alguém um dia teve que nos ensinar, não aprendemos sozinhos. Então, temos que ter a amabilidade também de ter essa consciência em pegar e transmitir ou ensinar aqueles que também estão a vir sem experiência, porque se hoje eu sou um profissional com experiência, um dia fui um profissional sem experiência. Então, obrigado, doutor Guilherme. Essa foi a minha parte da intervenção. Ok. Olha, já agora, muito obrigado, doutor Pedro Muanda. Tive aqui algumas questões, e a qual fui anotando enquanto o doutor falava. Eu tenho, na verdade, tenho três pontos aqui. E a primeira é, doutor, a dúvida da teoria e a prática. Eu tive uma vez, eu tive na universidade, e a minha professora de recursos humanos, ela, ela tinha dúvida, na verdade. Nós tínhamos prática. E aí ela chegou, eu disse, não, doutora, por que para nós vamos fazer dessa forma? Se existe essa forma, não, mas a minha professora, ela não sabia que eu trabalhava na área, bem, na verdade não trabalhava na área, conhecia a matéria, e aí ela não queria aceitar que estava errado, doutor. E aí, o que tens a dizer sobre isso? Bem, nós muitas vezes temos dito, né, sobre humildade profissional. Humildade profissional é preciso que os profissionais tenham sempre esta característica, né? Ser humilde profissionalmente. Então, nós temos que ganhar o hábito mesmo de ser humilde quando nos deparamos com uma situação nova. O que acontece? Muitos professores não admitem que está a se deparar com uma situação, né, anormal. Ou anormal não, uma situação atualizada. Pode ser considerado. O termo não é anormal, mas sim uma situação atualizada. E pedimos para os estudantes fazer uma tarefa que nós já não pesquisamos que aquilo está atualizado. Então, quando trazemos essas informações ao mercado de trabalho, quando temos essas informações, quando os estudantes trazem essa informação, por exemplo, para uma defesa de trabalho, ou quando os estudantes trazem essas informações para um debate na sala, o professor está simplesmente focado naquilo que é a informação que o livro ou o manual que ele criou tem. O professor está só focado naquilo, não se foca naquilo que é a novas atualizações. Muitas vezes meus colegas lá na universidade chamam de professores
pamparampa, não chamam paparazzi, falam pamparampa. Eu tenho um colega que chama sempre isso. Por quê? Por causa disso. Não estão atualizados com as informações. E há muitas formas de que o professor pode admitir que não tinha conhecimento daquilo que é a informação que o estudante está a passar. A teoria e a prática. Isso também tem gerado muitos conflitos. É aquilo que eu acabei de dizer. Muitos estudantes na academia aprendem uma coisa, mas quando chegam na prática tem uma outra coisa. E o que acontece? O estudante trabalhador, como foi no teu caso, ele sabe que na prática faz dessa forma, mas o professor está a passar uma informação teórica. Está a passar uma informação teórica. E como consequência, o professor passando uma informação teórica vai obrigar com que o estudante vela naquilo que é prático e o professor vela-se naquilo que é a teoria. Então, isso é que surge esse conflito entre a teoria e a prática. Por isso é que eu deixei aqui o conselho, que nós, ao passarmos a teoria ao nosso estudante, temos que saber conciliar a teoria e a prática. Estamos a dar aquilo que é o teórico, são conceitos, são bases que acadêmica, mas vamos buscar um pouquinho aquele contexto prático, profissional do nosso mercado de trabalho. Então, isso as pessoas têm que ter. É o que aconteceu com o Guilherme. Temos que saber conciliar aquilo que é o acadêmico com aquilo que é o prático. Eu sempre fui a favor disso. Ok. Olha, doutor, acho que a rede da doutora Melissa, e ela está aqui desde o momento que começamos, está a lutar sempre para entrar. Acredito eu que a rede dela está péssima. Tá bem, então, sendo dessa forma, poderemos avançar. Sim. Só vou aqui tocar em mais alguns pontos, já que a doutora não Mas, conseguiu. doutor, eu fui anotando aqui 3 pontos. E já agora, para os participantes, estão à vontade. Para quem quer fizer as questões, está à vontade. Pode fazer questões, mas só relacionadas aos nossos temas. Yeah. Doutor, o segundo ponto que eu tenho aqui é sobre a exploração dos jovens no mercado de trabalho. Yeah. Na verdade, os contabilistas, né? Yeah, os contabilistas, acredito eu, yeah, dos que eu conheço, yeah, são muito exploradores. Yeah. Eu digo explorador como? Tipo assim, de todo trabalho que o contabilista tem, e aí ele fornece que o empregado fornece no empregador. Na verdade, eles trabalham um pouco, e aí eles trabalham um pouco e o empregador trabalha mais e a remuneração não é conforme o empregador trabalha. E aí isso me levou a dizer desse segundo ponto sobre a exploração de jovem no mercado de trabalho. Tá. Tocou num ponto que é muito difícil. Eu digo muito difícil por quê? Porque eu, particularmente, Guilherme, vivi essa experiência de que muitos foram as situações, né? Isso, quando vem falar sobre isso, é mais nas consultorias, né? Dispersão de contabilidade explora muito isso, mas também não só dispersão de contabilidade, nós temos muitos casos que nós, infelizmente, constatamos, né? Por exemplo, aí os chineses, ontem eu estava a ver aí uma entrevista ou uma reportagem no Jornal das 20, que os, os jovens estavam a ser explorados, e eles tinham como remuneração 30 mil quantos? Eu estou aqui a ver, tentar procurar estou a tentar procurar aqui a matéria que eu vi ontem
para não falar sem conhecimento de causa, peço desculpa, só para mim conseguir estar ligado. Sim, tinham como remuneração 30 mil kwanza. E essa remuneração de 30 mil kwanza, eles trabalhavam das 6 da manhã até às 6 da tarde, né? Esse é o horário que eles tinham, 10 horas de trabalho. E, infelizmente, a remuneração era aquela muito, muito pouco. Então, as empresas também que têm a liderança estrangeira têm tido muito isso. Agora, falando do que o doutor Guilherme estava a dizer sobre a exploração dos jovens, sim. Eu lembro que, falo da minha experiência própria, quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu estava como estagiário voluntário numa consultoria, e a consultoria viu o meu desempenho, viu o desempenho que eu tinha, e de uma forma a incentivar-me, eles não chamavam aquilo como salário, eles falavam aquilo como bônus ou incentivo de transporte, é isso que eles chamavam. E estava no valor de 25 mil kwanzas. Foi a remuneração que eu recebia na altura, 25 mil kwanzas. Mas aí tinha uma lei na consultoria na altura, a entrada e não a saída. Nós só tínhamos a oportunidade de entrar, que era às 8 horas, e a hora de sair nós não tínhamos. Por quê? Porque nós estávamos sobrecarregados e tínhamos que fazer aquilo que realmente os patronos nos pediam que tínhamos que fazer. Porque se tu sair mais cedo, era indisciplina. Então, o que é que leva muitas vezes os jovens a aceitar essas condições? É mesmo isso, a falta de experiência. Eu, infelizmente, não tinha ainda experiência de mercado de trabalho. Era um recém-formado, né? Na verdade, ainda não era graduado. Estava aí a finalizar, já tinha finalizado o ano acadêmico, os 4 anos acadêmicos, né? E estava na fase da espera da defesa. E nessa altura é que eu fiquei aí atrás dos estágios e por aí fora. Então, isso foi a remuneração inicial. E por que nós, como jovens, muitas vezes somos submetidos a isso? Aquilo que eu disse, a falta de experiência. Por nós não ter experiência, muitas vezes o empregador abusa disso para tentar tirar proveito. A outra coisa também é a falta de emprego. Por saber que não tem muitos empregados, não tem muito emprego, não temos muitas formas de ser empregado, então nós como jovens submetemos a esses abusos, a essas situações, né, de exploração. Então não é só na profissão de contabilidade que isso acontece. Nós encontramos isso também nas empresas de construção civil, não na área de contabilidade, mas isso na área mesmo de construção. E muitas indústrias, né, fábricas também têm muito isso, de explorar os jovens. E não só os jovens, né, mas também adolescentes e crianças, inclusive, têm passado por essas situações. Sim. Não sei se o doutor me permite. Sim, o terceiro ponto que eu anotei aqui, doutor, é sobre correr atrás. Sobre Exato. correr atrás. Exato. Eu acredito, das poucas pessoas que eu conheço, são poucos que costumam correr. Eu digo isso porque eu tenho 3 amigos, graças a Deus eles estão mesmo grande. Eu quando eu tive contato com ele, acredito 2 semanas ou 3 semanas atrás. Eu quando me deparei com ele, assustei. Eu perguntei, mano, tu estás tão grande. Ele me disse, mano, não tem segredo, a não ser terminar o teu ensino superior. Me disse isso. Mano, não tem segredo a não ser terminar. E também eu conheço tantas pessoas, doutor, Sim. que sobre correr atrás, eu acho que eles acreditam mais no que os pais podem fazer por ele, a não ser ele mesmo fazer por ele.
Não sei se o doutor percebeu. Sim. Yeah. Bem, sim, pode continuar. Está à vontade, doutor. Bem, sobre essa questão que acabou de levantar agora, eu vou dizer o seguinte, eu quis intervir, desculpa. Eu quis intervir dizendo o seguinte, esse acredito que é um dos pontos que ficou aqui de fora. Os jovens têm muita dificuldade, nós temos muita dificuldade, né? Temos tido muita dificuldade com o agora, o já já. Vamos dizer o seguinte, nós, infelizmente, estamos num mundo em que a juventude quer resultados imediatos. Os jovens agora querem resultados imediatos, querem que as coisas aconteçam no seu tempo. E, infelizmente, nós não acreditamos, muitas vezes, posso considerar, não acreditamos na divindade, não acreditamos em Deus. Muitos jovens hoje não acreditam em Deus, não acreditam que Deus é capaz de fazer acontecer as coisas. E tudo quanto acontece em nossas vidas, Deus é o start. Deus é que faz com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas, temos que fazer o quê? Temos que orar pedindo a Deus, né? Então, isso aí é um dos conselhos que eu deixo também aqui para aqueles que estão a ver a live, que independentemente de qualquer situação, Deus é a base de tudo. Deus é a base de tudo. É aí que começam as coisas. Se nós não conectado com Deus, dificilmente nós vamos, nem dificilmente, não poderemos alcançar sucesso. Não ignora isso. Então, o ir atrás. O ir atrás, nós podemos ligar, Dr. Guilherme, com um aspecto que é as estratégias de lidar com pressões sociais e digital. Posso considerar isso. Nós, a sociedade de hoje, estamos a viver muito das pressões sociais e digitais. Nós estamos a criar um padrão de que hoje o Dr. Guilherme tem uma viatura, tem uma casa, tem um bom emprego aos 25 anos. Eu também, obrigatoriamente, devo ter isso. Como consequência, muitos jovens hoje recorrem a casas escuras. Muitos jovens hoje recorrem a casas escuras. Por quê? Porque estes mesmos jovens tendem a querer ter aquilo já já, o famoso imediatismo. O famoso imediatismo. Não querem acreditar no processo. Nós não queremos acreditar no processo, não queremos acreditar que isso realmente vai acontecer. Pode não ser hoje, mas um dia isso vai acontecer. Então nós não estamos acreditando naquilo que é o processo. Queremos fazer a coisa já. Como consequência, muitos jovens pegam feitiço e partem por outras práticas, como vendas de droga, delinquência e prostituição e por aí fora, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não queremos esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Então, as dificuldades fazem parte da vida do ser humano. É preciso ir atrás. Independentemente de tu seres filho de camponês ou seres filho de um pai empresário, se teu pai é empresário, capacita-se, cria habilidade suficiente para que os teus, as empresas ou aquilo que teu pai tem como fonte de rendimento possa crescer cada vez mais. Então, tens que ter capacidade de levar isso além do que teu pai fez. Então, eu sou a favor daqueles que acreditam que a dificuldade faz parte do processo. Então, nós temos que saber que não é agora, não é de pé para a mão que o emprego que tu sonhas com o emprego da tua vida vai cair. Não é de pé para a mão que vai cair, por exemplo, não é de pé para a mão que vai cair, por exemplo, uma viatura, ou uma casa própria, talvez, ou uma empresa.
nem de pé para mão que tu vais ser diretor de uma empresa. Então, devemos respeitar o processo. E respeitar o processo é quê? Ir atrás. Quando nós estamos falando de ir atrás, estamos falando de quê? Capacitações. Buscar conhecimentos bilaterais. Buscar mentoria. Saber que, não, o Dr. Guilherme é dotado em conhecimento, perdão, em finanças, por exemplo, ou em engenharia civil. Eu quero me tornar um engenheiro civil renomado. O Dr. Guilherme é renomado nessa área. Então, como jovem, devo ir atrás de pessoas como essa, acompanhar a vida, buscar ser discípulo dessa pessoa para que eu possa chegar ao quê? Ao mestre. Então, para se tornar um mestre, tu tens que ser primeiro discípulo. Tu tens que ir atrás de alguma coisa. Tens que criar mecanismos que façam com que consigas chegar. Então, quando nós não criamos mecanismo suficiente para nós conseguir chegar até o final da meta, como consequência, vamos ir por caminhos escuros, vamos cair pela prostituição, vamos cair pela delinquência e por aí fora. Então, o mundo digital hoje tem criado muita pressão social aos jovens. O jovem vê que hoje um amigo ou uma amiga está num restaurante a ostentar, por exemplo, uma mesa com uma refeição bonita, talvez, e colocou no seu story. Quando vê que a amiga está a fazer isso, o amigo está a fazer isso, primeira coisa, uau, eu quero ter isso que o... Mas não sabes o que o amigo ou a amiga teve que fazer para ter isso. Amanhã vê que o amigo postou uma conquista de uma viatura nova. Uau, conquistou isso. Como devo fazer isso? Como, em vez de pensar nisso, né? De que como devo fazer isso? Não. Ele pega aquilo, encara aquilo que não. O Dr. Guilherme, o Dr. Pedro Manda, tem a mesma idade do que eu e tem um carro, tem uma casa. Nesse momento eu devo ter isso. Como? Não sei, mas também devo ter porque ele tem. Então, essa pressão social que nós temos e que muitas vezes vem do digital, porque nós não sabemos. Eu posso postar um vídeo dentro de um carro, a rolar pelas ruas, ou num restaurante, ou a exibir um relógio, talvez uma gravata, uma camisa. Não se sabe se essa camisa foi ofertada, não se sabe se o restaurante onde eu estou, alguém pagou por mim, não se sabe. Então, tão logo eu ver isso de outras pessoas, eu poderei me indagtar com aquilo e estar diretamente, não, epa, eu tenho que ter aquilo, tenho que estar assim, tenho que estar ligado a isso. Então, essa pressão que o jovem tem tido de querer ter as coisas imediatamente tem surgido, tem causado muitas consequências na vida dos jovens modernos, na vida dos jovens de hoje em dia ou os jovens atuais. Tem causado muitas consequências. Ok. Olha, doutor, vamos dar vamos dar espaço para os nossos participantes. Yeah. Sim. Alguém já me enviou mensagem no privado, normal, a perguntar, quero fazer pergunta, ele está à vontade. Para quem quer fazer pergunta, o Dr. Pedro Mwanda está aqui para responder. À vontade. Seja em breve, porque dentro de alguns minutos a live termina. Mas com tudo isso, pode dar continuidade, doutor? Sim. Já tem uma pergunta aí? Já tem alguém que fez uma pergunta? Deixa só ver aqui. No chat, tem alguém que fez pergunta? Tem sim. No chat tem sim, vou só ver agora. Mas com tudo pode dar avanço, doutor? Sim, então é sobre isso. A pressão social, né? E o mundo digital. O mundo digital tem causado muito impacto positivo na vida dos jovens, mas também, infelizmente, impactos negativos, né? Porque os jovens sentem isso como vejam a vida dos outros, né? A progredir e sentem isso como ameaça.
ameaça, sentem que estão a nível, sim, a nível estão, sentem que podiam ter, né, o mesmo que o, o amigo ou a pessoa que ele está a ver nas redes sociais, né? E é aquilo que o ditado diz, tem um ditado que diz que cada um com o seu tempo. No seu tempo, na sua hora, a sua coisa vai acontecer. Então, se agora é o momento do outro, você tem que fazer o quê? Tens que aplaudir o momento do outro. Tens que respeitar o momento do outro. E procurar forma não obscura, forma adequada de poder seguir em frente, de poder conquistar essas coisas. Então, um dos conselhos que eu também deixo nos jovens, já falei anteriormente, é a mentoria. Os jovens têm que procurar ser discípulo de alguém, tem que procurar ter um mestre, ter alguém que lhe guie, porque ninguém caminha só. Você tem que saber. Tu podes não chegar em alguém e falar, quero que tu seja meu mestre, mas tu vês a vida de algumas pessoas, pega essa vida, leva como exemplo. Eu vi agora a vida do senhor fulano ou do jovem fulano, bem sucedida. Ouvi que o amigo ou a amiga tem essa característica. Então, tu tens que procurar forma de levar isso mais avante. Tens que procurar forma de, como é que eu posso fazer para que o amigo ou a pessoa que eu estou aí a, a seguir, né, ou a pessoa que eu estou a ver, como é que eu posso fazer para alcançar o que a pessoa que está aí alcançou? Como é que eu posso chegar a esse nível? Mas de uma forma lícita. Então, dessa forma, nós conseguimos chegar a outros níveis, porque nós hoje nos bairros, né, você se considera, não só no bairro, hoje é uma realidade nós vermos mulheres jovens a se prostituírem, porque quer ter o que a amiga tem. Nós vemos que jovem a prostituir-se porque está aí a ver que a amiga tem um namorado que tem carro, então ela também tem que ter um namorado que tem carro, né? E não é nada mal ter um namorado que tem carro, mas devemos ver em que contexto nós temos que enquadrar isso, como enquadrar isso. Então, é meramente isso, Dr. Guilherme. Uma vez, doutor, teve aqui a passar a questão. Perguntaram o seguinte: de que maneira a expectativa de sucesso impacta a sua vida? Essa questão é para o jovem, para o senhor Pedro. De que Posso maneira? repetir, doutor? Sim. De que maneira a expectativa de sucesso impacta a sua vida? Bem, eu me considero um jovem de sucesso, né? Me considero, isso digo, pela força divina de Deus que tem me dado dia após dia. Me considero isso. O que é ser um jovem de sucesso? Ser um jovem de sucesso não é meramente, muitas vezes, ter bens materiais, não é meramente, muitas vezes, estar em posições, né? Lá posso dizer, lá para cima. Mas ser um jovem de sucesso, às vezes é se considerar tranquilo, realizado, desde que nós temos a nossa meta, né? E conseguimos, posso dizer, concretizar nossas metas dentro do tempo, talvez fora do tempo que nós estabelecemos, porque o tempo, nós não podemos considerar sempre pelo nosso tempo, mas sim pelo tempo de Deus. Então, dizer que o jovem consegue realizar aquilo que são os seus sonhos, aquilo que são as suas expectativas, então pode se considerar como um jovem de sucesso. E, felizmente, eu tenho conquistado aquilo que são as minhas expectativas, eu tenho, não todas, mas aquilo que foram predefinidas, eu tenho conquistado. Então, me considero como um jovem de sucesso e que tenho tido, que o sucesso tem impactado, sim, a minha vida.
Boa, boa, boa. Tem mais uma questão aí, Tony? Sim, sim, temos sim, temos sim. Mas agora eu tenho que falar já como docente, doutor. Sim. Agora já como docente. Quais habilidades você acha que são mais importantes para o futuro dos jovens? Bem, Posso, uma questão muito posso, importante, né, quanto às habilidades, né, que são importantes para o futuro do jovem. Eh, Vamos falar aqui de dois pontos, né, que é importante, é mesmo muito importante se focar nisso, que a eficiência e a eficácia, né? São termos muito importantes ou pontos muito importantes para nós fazer sentido naquilo que o dinamismo da nossa vida. Então, nós temos que saber fazer sentido, fazer cumprir aquilo que são nossos objetivos planeados. Então, uma das habilidades, não sei se você consegue me ouvir, doutor. Consegue? sim, consigo sim, doutor. Sim. Uma das habilidades que nós estamos a falar, que nós podemos considerar como, né, importante para o jovem, é o planeamento. O jovem deve saber planear a sua vida, né? Nós temos que ter a capacidade de planear a sua vida. Então, se nós conseguir planear, então vamos conseguir usar a eficiência e a eficácia naquilo que nós planeamos. Temos que ser eficiente e eficaz para nós conseguir concretizar aquilo que nós desejamos. Então, quando estamos a falar de planeamento, né, alinhando naquilo que são os jovens, estamos a falar meramente de quê? Estamos a falar de que os jovens precisa, precisa, os jovens precisam, como é que eu posso considerar? Definir metas. Não, eu vou planear aqui. Hoje eu estou com 18 anos, até aos 20 anos eu tenho que conseguir isso. E quando chega aos 20 anos, tu tens que conseguir aquilo que você planeou. E se tu não conseguir aos 20 anos, estás aos 21, aos 22 anos, tens que estar preocupado, porque é algo que você planeou há 2 anos atrás. Então, tens que ver até que ponto eu falhei, o que é que faltou para com que eu possa atingir aquilo que eu planeei. Então, tu tens que ver recursos, que recursos faltou para com que eu possa planear, para que eu possa concretizar aquilo que eu planeei. Então, você vai ver naquilo que é o meio envolvente de todas as munições que tu tens para concretizar aquilo que você objetivou. Então, tens que ver isso, tens que saber planear. E depois, o planeamento vem acompanhado com a execução, né? Tem que ter espírito de execução, espírito de executar. O jovem deve executar, né, aquilo que realmente ele planeou. Outra habilidade que nós vamos ter que ter é a responsabilidade. Temos que ter responsabilidade temporal. Então, se eu admitir que terei que concretizar este ponto, eu admiti que aos 22 anos, por exemplo, tenho que ter a meta de terminar a licenciatura. Então, eu tenho que ser responsável e calcular o tempo, ou aproveitar do tempo para concretizar aquilo que eu planeei, que aos 22 anos tem que ser licenciado. Isso é um exemplo. Então, tem que ser responsável. Quando estamos falando da responsabilidade, é o quê? É você estar habilitado em passar dos 4 ou 5 anos, né? E ter a licenciatura concluída. Então, deve ter também isso, a responsabilidade. Outra coisa, outra habilidade é o caráter, né? Nós temos que ter caráter, porque vamos enfrentar muitos desafios, vamos enfrentar, vamos estar conectado com o mundo, com a sociedade. Então, é preciso ser uma pessoa de caráter e bom senso, né? Também possa ser considerado uma pessoa de caráter e bom senso para poder lidar com pessoas, né, de diferente trato social. E um ponto também que é muito importante, que muitas vezes nós jovens falhamos, é
a questão da racionalidade. Racionalidade é uma habilidade que o jovem também tem que ter. O jovem deve saber ou deve ter a capacidade de racionalizar, né? Quando estou a falar de racionalizar, falo. Posso englobar o ponto que eu disse anterior, o tempo, e também racionalizar aquilo que é a sua liquidez. Quando falo de liquidez, estou falando de dinheiro. O jovem deve ter a capacidade de meramente saber economizar, assim dizer, aquilo que é as suas a disponibilidade financeira. Hoje, nós temos, infelizmente, essa realidade. Enfrentamos a realidade que a pessoa gasta mais do que aquilo que ele ganha. Então, o Guilherme pode perguntar como assim ele gasta mais do que aquilo que ele ganha? Mas acontece. E acredito que o próximo tema que o Dr. Guilherme vai me falar será sobre a literacia financeira, né, que é a educação financeira para os jovens. Vamos abordar isso também aqui. Então, é uma das coisas que nós os jovens temos que estar habilitado, saber gerir aquilo que é os nossos, aquilo que é os nossos recursos financeiros. Então, essas são algumas habilidades que o jovem precisa ter, que são muito importantes. Mas sobre. Nós temos mais uma questão aqui, doutor. Mas tocaste num ponto aí que eu gostaria também de dar uma opinião aqui, que é sobre a educação financeira. Para nós os jovens, doutor. Esse é um tema que acho que tem que se falar muito e muito mais. Não só nos Vamos lives, ter essa também. temática da próxima vez, se Deus Guilherme permitir. Podemos ter essa temática. Vamos trazer aqui Tem, sim- conflitos financeiros. tem sim, doutor, tem sim. A segunda, a última questão é, não sei se é a última mesmo, como você acha que os jovens podem fazer a diferença em suas comunidades? Posso repetir? Como é que o Sim, doutor acha que os sim. jovens podem fazer a diferença em suas comunidades? Bem, eu vou falar daquilo que é a nossa realidade em Angola, né? Nossa realidade em Angola, propriamente daqueles que são as pessoas que, como eu, viemos da periferia, viemos dos bairros, e quando estamos a falar de comunidade, nós queremos mesmo nos referir aos bairros, né? À periferia, né? Ou zonas de baixa renda. O Dr. Guilherme disse como nós podemos, como nós podemos, repete só, faz favor, o microfone, doutor. Como é que o doutor acha que os jovens podem fazer a diferença em suas comunidades, em seus bairros? Certo. Obrigado. Em qualquer que seja o local, nós vamos mencionar aquilo que é o nosso bairro, a comunidade. O primeiro ponto, né, para que uma pessoa se torne diferente, desculpa, diferente, é o seu perfil. Desculpa, o perfil é muito importante. O nosso perfil é uma coisa muito importante, né? E a sabistania. A sabistania também é importante que as pessoas saibam estar, ser diante ou né, junto daquilo que é a comunidade. Então, para que nós façamos face ao diferenciamento ou destaque naquilo que é a nossa comunidade, vou falar daquilo que é a nossa realidade daqui no nosso país e daquilo que são os bairros da periferia. Um dos motivos mesmo, um dos pontos importantes é a academia, né? Porque a academia, infelizmente, conforme eu disse anteriormente, nos transforma, nos prepara para nos acudir situações para a sociedade e para a vida, né? E para o mercado de trabalho. Então, quando nós estamos a falar da, da academia, estamos a falar da academia como escola. Então, uma das formas de nós ter ser um jovem de destaque para a nossa comunidade é mesmo seguir
né? Ou inclinar-se para aquilo que é o mundo acadêmico. O mundo acadêmico, né? Formar-se, esse é o primeiro ponto. Ou posso considerar isso como segundo ponto, né? Primeiro ponto, que é um ponto que eu considero como um ponto divino, é estar relacionado com Deus, ter intimidade com Deus, né? Quando tu és um jovem que tens intimidade com Deus e segues aquilo que são os padrões que, que Deus orienta na sua sagrada palavra, então tu torna-se uma pessoa de destaque, porque o que Deus irá de fazer na tua vida será diferente com aquelas pessoas que não são, né, seguidores da palavra. Então, fora desse contexto, academicamente, posso considerar e também personalmente que o destaque também surge naquilo que é a vida acadêmica. Então, se tu focar-se naquilo que é academia, eu digo que se tu focar-se naquilo que é academia, dificilmente tu não terás destaque na, na comunidade em que tu, né, estás inserido. Por quê? Porque a sua forma de atuação será diferente, a sua forma de intervir em diferentes debates será diferente e a sua forma de lidar com as pessoas será diferente. Não estamos a dizer que isso taxativamente acontece assim, né? Mas estamos a dizer que são mecanismos que muitas vezes nos levam a ser realmente isso. Estamos a falar em acadêmicos no verdadeiro sentido, né? Acadêmicos amadores ou acadêmicos, né, possa ser considerado manamadores. Não estamos a falar de pessoas que seguem Cristo como manamadores, mas estamos a falar de pessoas que seguem Cristo naquilo que é a sua essência, naquilo que é o verdadeiro sentido. Então, é dessa forma que nós estamos a considerar que nós podemos ser jovens de destaque diante da nossa sociedade. Ok. Temos aqui o senhor Domingos Bessa, já fez aqui uma questão, o doutor Moanda, qual é a estratégia o jovem deve adotar para vencer a depressão social? A pressão social até. Social, sim. Bem, tem um ditado que diz que a vida do outro não se imita. Por isso é que muitas vezes nós caímos naquilo que é a pressão social, porque nós queremos imitar a vida do outro. Então, quando nós caímos a imitar a vida do outro, temos consequência. Então, qual é o mecanismo que nós podemos... o senhor Domingos disse qual é o mecanismo que nós podemos adotar para, né, ultrapassar uma pressão social. Primeiro é que nós não podemos ouvir muito daquilo que são os insultos ou qualquer que são as informações que outros passam para conosco. É isso aí que nós temos que ter. Por que eu digo isso? Primeiro, muita gente se sente pressionado com a sociedade quando alguém lhe diz que não. Você estudaste só bué, ficaste ali a perder o tempo a estudar e não tens emprego. Estou melhor do que tu, eu não estudei e agora eu não estudei, mas tenho emprego. Estou a trabalhar no sítio X, no sítio Y. Então, a pessoa acaba por ter, né, um descontentamento, mas eu estudei, segui os padrões do que tinha que seguir, mas infelizmente até o momento não estou enquadrado no mercado de trabalho. E também muitos jovens, alguns têm filhos, outros não têm, né? Então muitos têm aquela tendência de chamar os outros, desculpa pelo termo, de mbaco, tu és mbaco, não faz filho. E é sempre outra questão também, muitas vezes está na casa dos pais ainda, que é o conceito de casa da velha, né? Muitos, não, tu estás indo na casa da velha, sai da casa da velha, senão vais acabar por engravidar a velha. Então, esse é muitos insultos que muitas vezes temos tido na sociedade. Nós somos jovens e conhecemos que isso tem acontecido. Então, é dessa forma. Um conselho que eu deixo primeiramente, ser tu mesmo. Não ser o que os outros querem que tu sejas.
Então, dessa forma, tu vais conseguir vencer a pressão social. Tu tens que ser tu mesmo e não ser o que os outros querem ser. Outro ponto, gosto sempre de mencionar Deus, porque eu acredito em Deus, é acreditar em Deus, que é orando. Se nós temos esse hábito de oração, né, nós vamos conseguir ter a resposta de Deus para acalmar nossos corações e nós nos aliviar daquilo que são as pressões sociais. Outro ponto, que é uma das coisas que o Dr. Guilherme disse, que é sobre ir atrás. É importante ir atrás. Se nós irmos atrás, nós vamos conseguir também vencer aquilo que é a pressão social, ir atrás. E não viver de imitações. Procurar não viver de imitações. Se é viver de imitações no bom sentido, não é viver de imitações em e buscar informações ou situações que não são lícitas, né? Então, acredito que estes são um dos mecanismos que nós podemos ter para poder ultrapassar a pressão social. Doutor Pedro, acho que a hora já não permite, doutor. Já poderia, se dependesse de mim, poderíamos ir até amanhã. Infelizmente, a hora não permite. Temos outras situações, outras responsabilidades, então... Exatamente isso. Mas contudo, doutor, eu gostaria só, antes de terminar, para o doutor, o que conselho o doutor dá aos jovens? Bem, conselho que eu deixo aqui para os jovens, né? Como jovem que eu sou, primeiro, formam-se, porque muitos dizem que a formação não é nada. Se formar para quê? Muitos dizem isso. Mas a formação é importante na vida do homem, porque a escola, para ser considerada de um modo geral, prepara o homem, quando falo do homem, estou aí no dois gêneros, né? Prepara a pessoa, prepara o jovem, né? Para dar resposta à sociedade. Muitas bagagens que nós vimos hoje, ou que nós temos hoje, foi a escola que nos passou. Nós pegamos aquilo e estamos aqui a desenvolver na sociedade. Então, formação é importante na vida do jovem. Então, jovens, vamos nos formar. Outro ponto que eu vou deixar também aqui como conselho, que eu sempre gosto de deixar, é que, jovens, Deus é verdadeiro, Deus é real. Acredita em Deus, Deus existe. Procura ter intimidade com Deus. É muito importante para que nós tenhamos sucesso nas nossas vidas. Um outro ponto, um outro conselho, né, que eu posso aqui também deixar para os jovens é que não vamos nos deixar cair naquilo que é a pressão social, né? Nas palavras dos amigos, dos familiares e da sociedade. Não. Vamos fazer aquilo que está dentro dos nossos padrões, aquilo que está de acordo com a nossa disponibilidade. Não vamos procurar fazer coisas que depois amanhã vamos nos arrepender. E entenda que o teu amanhã você tem que fazer hoje. A fase da juventude é a fase que nós podemos fazer experimentações. Mas quando estamos a falar de experimentações, estamos a falar de experimentações no bom sentido, de coisas boas. Então, mergulha-se na maré da vida, mergulha-se nas oportunidades que a juventude nos dá para poder tirar dessa maré, poder tirar peixes saudáveis que amanhã vai enriquecer, né, a sua família. Poderás trazer para que todos da tua família possam comer aquilo que é um pedaço gostoso. Então é isso que eu deixo, esse é o conselho que eu deixo para os jovens como eu. Muito obrigado, Dr. Pedro. Obrigado eu pelo convite. Olha, eu também duvidaria muito que se a minha primeira edição da minha live, Dr. Pedro não participava. Duvidaria muito.
Já Estamos aqui agora, disponível. o senhor Pedro Mwanda é alguém que eu admiro mesmo muito, muito de coração. Obrigado. Eu já vi onde lhe seguir, só que ele não me presta atenção. Ele não me presta atenção, mas é alguém. Muito obrigado, senhor Pedro. Eu espero convidar você mais e mais vezes no meu live, porque esse é um projeto que eu espero levar para a vida toda. E Boa estou iniciativa. muito grato. Aqui para abraçar. Muito obrigado. Obrigado nós. Nós é que somos gratos pelo convite. Estamos sempre aqui disponível para contribuir para a sociedade. E assim o país agradece. Tem que ser, doutor. Então, até já, doutor. Tá bem, obrigado.